Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 1, a gravidade do pecado, aborda os seguintes assuntos. 1.1. Qual o significado de pecado? 1.2. O quão ruim é o pecado? 1.3. Quais são as consequências do pecado? Neste vídeo abordaremos o assunto 1.2. O quão ruim é o pecado? 1. A gravidade do pecado. 1.2. O quão ruim é o pecado? A essência do problema do pecado é que, simplesmente, Deus não pode ter comunhão íntima com alguém que tenha pecado. Isto tem a ver com sua santidade. Deus é separado do pecado. Para entender a intensidade do repúdio de Deus ao pecado, temos que enxergar o problema da perspectiva de Deus. Frequentemente, quando você quer que os outros o entendam, você deseja que se coloquem em seu lugar e vejam as coisas como você as vê, não é? Faça o mesmo com Deus, então. Podemos entender melhor sobre a gravidade do pecado fazendo uso de 3 analogias. Vamos à primeira analogia. Imagine que você se esforçou uma vida inteira para adquirir o carro de seus sonhos. Ele tem uma pintura maravilhosa aos seus olhos super detalhistas. Você se sente realizado. No entanto, uma criança, brincando relativamente perto do seu carro, atira uma pequena pedra com seu estilingue. O objetivo da criança era atingir um pássaro. A pedra, no entanto, passa raspando levemente sobre a pintura de seu carro. O dano foi mínimo, a maioria das pessoas nem o notaria, mas seus olhos clínicos atestam o dano. Qual seria a sua sensação? O carro foi estragado. Ao se comparar a anterior perfeição do carro com o dano que sofreu, ainda que seja mínimo, a sensação é que o carro perdeu o valor que você lhe tinha atribuído antes. Além disso, um pensamento de reparar a pintura para a perfeição anterior viria à sua mente. Também viria à sua mente uma sensação de pesar por causa do processo trabalhoso de reparo. Procurar um pintor qualificado, agendar o serviço, levar o carro, esperar ficar pronto, buscar o carro e pagar pelo serviço. Talvez até teria passado pela sua mente a ideia de adquirir outro carro. Nesta analogia, a intensidade de todos os sentimentos ruins que você sentiu por causa do dano na pintura do carro dá uma noção de como Deus se sente por causa do pecado. Uma segunda analogia agora. Uma situação similar pode ser imaginada com um vestido. Imagine que você se sacrificou para obter o vestido de seus sonhos. Ele é perfeito, do jeito que você quer. Na verdade, até excede suas expectativas. Único, exclusivo, perfeito, só seu. No entanto, uma ocasião qualquer da vida lhe causa um pequenino dano. Ainda que ninguém notasse tal dano, você sabe que está lá. Qual a sensação? O vestido não é mais perfeito. Assim é,
para Deus, a criação com o ser humano em que há pecado. Uma terceira analogia para terminar. Você terminou um experimento para produzir a mais pura e saudável água potável que já existiu em toda a história da humanidade. Isto levou décadas. Você finalmente conseguiu produzir uma amostra que não pode ser reproduzida sem uma quantidade enorme de esforço e tempo. No entanto, algo deu errado em meio à aparelhagem que produziu a água. Por causa de um vazamento repentino, você nota que a água começou a vazar para o chão. Em uma ação desesperada, você salva boa parte de sua amostra, coletando-a com um recipiente, o único que era possível alcançar antes que a água fosse toda para o chão. De início, você fica aliviado. Porém, pouco depois, você lembrou que o recipiente que agora contém a preciosa água tinha sido usado, há pouco tempo, para guardar o mais mortal veneno que já existiu. Você tinha descartado tal veneno no local adequado, mas esqueceu do recipiente. E este, agora, está em contato com sua preciosa água. Assim como você evitaria a água com a possibilidade de contaminação pelo veneno mais mortal que já existiu, Deus evita o pecado. Estas analogias ilustram que, por mais perfeita que fosse a criação, aos olhos de Deus, o pecado a estraga. Se o ser humano tiver pecado, não pode estar junto de Deus. Deus é o perfeito absoluto. Não pode ser encontrada imperfeição em uma perfeição absoluta, ou a perfeição absoluta deixa de ser o que é. Pior ainda, no caso de Deus se misturar com o pecado, o padrão de perfeição absoluta deixaria de existir, e nada mais poderia ser considerado como um perfeito absoluto. Em poucas palavras, seria o fim do certo. Um provérbio antigo ilustra bem isto, citado pelo apóstolo Paulo em Gálatas 5:9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Uma vez que o próprio Deus repudia tanto o pecado, é claro que o pecado é a coisa mais ruim que existe. É um problema mortal que, muito frequentemente, não é percebido, ou é ignorado, ou não lhe é dada a devida importância. O problema do pecado é, realmente, mais importante do que seus problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas de sentimentos ou quaisquer outros problemas nesta vida. As consequências do pecado vão além da vida física, pois são eternas. Entenda que a causa de todo o mal que existe é o pecado. Então, se você acha que as pessoas já têm problemas demais, saiba que a situação delas é muito pior por causa do pecado do que a soma de todos os outros problemas. O pior é que Deus afirmou claramente que todos cometem pecado. Salmo 14:3, Salmo 53, do 1 ao 3, Salmo 143, 2, Eclesiastes 7:20, Romanos 3, do 10 ao 12, Romanos 3:23, 1 João 1:8. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14:3. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Dos céus, Deus olha para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 53, 1 ao 3. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Salmo 143, 2. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis.
Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, do 10 ao 12. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Cedo ou tarde, seja por muito ou por pouco, cada ser humano vai transgredir a vontade de Deus em algum ponto. O pecado é contagioso e infeccioso como uma doença virulenta. Um pecado puxa outro pecado, e estes puxam outros, até que a alma da pessoa esteja completamente estragada. O pecado escraviza o pecador e o coloca em um cativeiro. João 8,34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por fim, um aspecto importantíssimo para a compreensão da gravidade do pecado. O pecador adquire algo como uma dívida impossível de pagar para com Deus. Isto porque o pecado resulta na perda de uma alma criada por Deus. Como você pode restituir uma alma se não é capaz de criá-la ou repará-la por si mesmo? Uma alma tem um valor alto demais para poder ser restituído pelo pecador. Salmo 49, 7 ao 9, Mateus 16, 26. Nem mesmo o mundo inteiro é o suficiente para quitar esta dívida. O pecador simplesmente não tem como pagar a Deus pela sua alma arruinada pelo seu pecado. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Salmo 49, 7 ao 9. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Mateus 16, 26. Portanto, todo ser humano pode ser comparado a um adoecido de doença mortal que pode perecer a qualquer momento. O pior é que esta doença é ignorada, negligenciada ou não lhe é dada devida atenção. Pare de agir assim. Obrigado por sua atenção.